O cuidado com a saúde das crianças é uma prioridade para os pais, especialmente quando se trata de doenças crônicas. Eu sou a doutora Aide, sou pediatra, sou mãe, há 35 anos atuo como pediatra. E eu vou falar um pouquinho para vocês algumas condições, como tratar essas doenças crônicas e o que elas precisam para as crianças crescerem saudáveis. O que são doenças crônicas? As doenças crônicas são aquelas que duram mais do que um mês, podem durar anos e precisam de cuidados médicos praticamente constantes. É necessário que vocês procurem os médicos e a atenção primária é muito importante nesses casos. Quais são as principais doenças crônicas em bebês e crianças? São a diabetes, o câncer, problemas cardiovasculares, que estão na lista que reúne principais causas de morte no Brasil e no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. A gente vai falar um pouquinho sobre asma. A asma é uma doença crônica, que é um processo inflamatório das vias aéreas. E é uma doença que, se não for diagnosticada cedo, ela causa patologias muito mais graves. A gente começa quando o bebê já nasce, que a gente começa a colocá-lo como bebê chiador. A mamãe tem que observar se essa criança nas mamadas tem uma dificuldade, fica roxinha e ela não começa a ganhar o peso, é uma criança muito chorosa. As causas da asma em bebês e em crianças podem ser congênitas, hereditárias ou às vezes ambientais, dependendo de onde esse bebê ele está. E também a falta de aleitamento materno. Os sintomas da asma, como eu descrevi anteriormente, eles são graves se essa criança não for diagnosticada corretamente. Então, por isso, observem bem esses sintomas para procurar um médico o mais rápido possível. As dicas para a prevenção da asma é um ambiente saudável, aleitamento materno e uma boa história. A gente tem que observar se os papais também têm essa hereditariedade. Vamos falar agora sobre diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1 o que é? É uma doença onde nós temos um órgão chamado pâncreas, onde ele produz pouco ou quase nada da insulina. E o que afeta essas crianças? Essas crianças elas vão ter uma produção muito alterada e o que a gente quer é que essa parte de açúcar no sangue fique adequada, fique balanceada. As causas de diabetes tipo 1 são um pouco obscuras, mas acreditamos que podem ser hereditárias ou traumáticas ou ainda doenças autoimunes. Os sintomas do bebê para diabetes que nos chamam a atenção no alerta é aquela criança que começa a ter muita sede, que faz bastante xixi, uma criança que não está ganhando peso, uma criança irritadiça ou então uma criança muito hipoativa. E quais serão as dicas para prevenir essa doença? As dicas são uma boa dieta, né, e uma boa observação. As complicações da diabetes tipo 1 são muito graves, por isso, novamente eu repito, vamos procurar o mais rápido, uma atenção muito boa e procurar um bom pediatra, tá? Tanto para os bebês e como para as crianças. Outra patologia são as cardiopatias congênitas. O que é cardiopatia congênita? É quando o coraçãozinho do bebê ele tem uma alteração disforme, o que significa que ele não está muito bem preparado. E como ele afeta essas crianças? E como a gente observa? Quando essa criança, logo ao nascer, ela não consegue ter uma sucção boa, né? Quando ela mama, ela começa a ficar roxinha ou ela começa a ficar muito hipoativa, irritadiça e não ganha o peso. As causas da cardiopatia são várias. Algumas causas são alterações intrauterinas, por isso que devemos orientar sempre fazer um bom pré-natal. Ou também alterações como a mãe usando drogas ilícitas ou então alguns traumas. Os sintomas da cardiopatia são esses, como eu havia falado, o roxinho, a dificuldade respiratória e o não desenvolvimento adequado. E as dicas para a prevenção, como eu falei, o mais rápido possível, procurar um pediatra ou um cardiologista. E essas complicações podem levar até alguns níveis cirúrgicos, se não bem acompanhadas com uma parte medicamentosa.
Eu como doutora Aide, eu passei isso na pele porque eu tenho um filho que é asmático e desde pequeno ele apresentou alguns problemas. Eu rapidamente procurei um colega, né, um pediatra, e esse pediatra me orientou um alergista, tá? E o meu filho, na hora que ele mamava, ele ficava um pouco roxinho, eu pensei até em uma cardiopatia. Mas eu tenho asma também, e por isso que a gente tem que pensar na hereditariedade. E o meu filho, até hoje, ele usa ainda uma bombinha, ele está com 26 anos. E por isso que eu fico e falo para vocês que a doença crônica, ela tem que ser muito bem avaliada e bem orientada. Eu acho que como mãe isso é muito importante passar para vocês a angústia que nos dá de ver seu filho não conseguir respirar. E o alívio que dá quando ele melhora com o uso da medicação adequada. E o importante é a adesão dessa medicação. E não esquecer que quando eles ficam adolescentes, eles têm que continuar com a medicação. Vamos falar um pouquinho sobre epilepsia. Epilepsia é uma doença neurológica onde nós observamos quadros convulsivos, onde aquela criança começa a ter tremores, a ter olhos fixantes, ela fixa o olhinho ou ela mexe muito os bracinhos, as mãozinhas e fica endurecido. Precisamos o mais rápido possível observar esse quadro e tratá-los, pois essas crises convulsivas elas podem levar até a um quadro muito fatal. E por favor, ao observarem isso, agora após Covid, por uso excessivos de computadores e visuais, essas crianças estão apresentando quadros muito repetitivos convulsivos. A importância do diagnóstico é importantíssimo o mais rápido possível para nós podermos observar e tratar essas crianças para ter uma qualidade de vida adequada. Então, todas as doenças citadas, o mais rápido possível vocês procurem um pediatra para chamá-los de seu. E não se esqueçam, continue sempre acompanhando as dicas do Baby in Me.